Garimpeiros encontram objeto gigante escondido na taiga siberiana. Olá, pessoal! No verão de 1959, 3 homens partiram da pequena vila de Vopniak, localizada numa remota região da Sibéria, com o suposto propósito de caçar nas montanhas do norte da província de Irkutsk. Ivan Zalogin, Sergei Brovkin e Denis Mukin eram conhecidos por suas atividades de garimpo ilegal, embora nunca tivessem sido pegos pelas autoridades locais. A situação econômica difícil da época fazia com que muitos moradores recorressem à mineração clandestina para sobreviver, e por isso suas saídas eram frequentemente toleradas. Naquela expedição em especial, o destino era uma área isolada nas proximidades do rio Jutka, cercada por mata fechada e altitudes severas. A floresta da taiga naquela parte da Sibéria é uma das mais inóspitas do mundo. Mesmo durante o verão, as temperaturas podiam cair abaixo de zero de forma repentina e a umidade constante deixava o terreno escorregadio e traiçoeiro. Ivan liderava o grupo com a segurança de quem conhecia bem aquelas trilhas, desviando de ravinas ocultas, sob camadas de musgo e atravessando córregos gelados, onde a água parecia ter parado no tempo. Os 3 carregavam mochilas pesadas, picaretas, mantimentos e uma velha bússola que, por vezes, parecia perder a direção no meio do nada. Cada passo exigia atenção redobrada. Não era raro encontrar ossadas de animais que haviam sucumbido às armadilhas naturais da floresta. Depois de 2 dias de caminhada árdua, eles alcançaram uma elevação próxima ao pico da montanha Nática. A floresta se tornava cada vez mais densa e escura, com árvores de lariço que se inclinavam de forma anormal, como se curvadas por forças invisíveis. O silêncio reinava absoluto, exceto pelo som do vento deslizando entre os galhos altos. Em determinado momento, Ivan comentou em voz baixa que aquele trecho da montanha sempre fora evitado pelos caçadores locais, que acreditavam estar adentrando o território sagrado, onde habitavam espíritos antigos chamados Hara Ichin. Embora os 3 não fossem homens religiosos, o peso do ambiente fazia até mesmo os mais céticos hesitarem. Atravessando um estreito desfiladeiro entre 2 morros, o grupo chegou a um vale quase oculto, recortado por paredões de rocha vermelha que subiam vertiginosamente. A passagem era conhecida apenas por alguns poucos homens da vila, e, segundo lendas locais, ela se estendia por dezenas de quilômetros, até alcançar terras próximas ao mar Ártico. Ninguém jamais havia mapeado ou registrado a existência oficial daquela fenda geológica. A umidade no ar era tão intensa que as roupas pareciam absorver o próprio ambiente. Tudo cheirava a terra molhada, pedra antiga e algo indefinível, talvez o tempo. Enquanto avançavam por esse corredor natural, a luz solar praticamente desaparecia, filtrada por camadas espessas de vegetação e sombras projetadas pelos próprios paredões. Cascatas finas escorriam pelas encostas como se nunca tivessem secado, e formações rochosas conhecidas como Kurumnik se empilhavam de forma caótica. Ivan sugeriu que montassem acampamento em uma área mais elevada, onde poderiam vigiar o entorno com maior segurança. Estavam acostumados a dormir ao relento, em meio ao silêncio esmagador da taiga, mas naquela noite, em especial, nenhum deles conseguiu pregar os olhos por completo. No início da madrugada, enquanto arrumavam as ferramentas de escavação próximas a um afloramento rochoso, Ivan notou uma movimentação incomum no fundo do desfiladeiro. Apontou discretamente para a frente e perguntou aos companheiros se estavam vendo aquilo. Denis, inicialmente incrédulo, esfregou os olhos e tentou ajustar a visão. Pontos de luz surgiam entre as pedras, tremeluzentes e vagamente pulsantes. Sergei retirou um antigo binóculo de seu casaco e observou em silêncio. A expressão em seu rosto mudou drasticamente. Passou o equipamento para Ivan, que então compreendeu o motivo da reação do amigo. As luzes não eram estáticas, como os reflexos d'água, que às vezes confundem os olhos em regiões montanhosas. Elas se moviam de maneira coordenada, com fluidez incomum. Flutuavam rente às pedras, contornando obstáculos com precisão e, por vezes, recuando em sincronia.
Havia uma lógica naqueles movimentos. Não era o comportamento de fogueiras tremulantes, nem de lanternas em mãos humanas. Sergei murmurou algo sobre a possibilidade de uma expedição científica secreta, talvez estrangeira, mas ninguém havia reportado qualquer presença oficial naquela parte do território. Decidiram se aproximar com extremo cuidado, avançando por entre arbustos retorcidos e pedras cobertas por líquens. O terreno irregular exigia atenção constante, e o som de seus próprios passos era abafado pelo musgo que cobria quase tudo. Após cerca de 30 minutos de deslocamento silencioso, posicionaram-se atrás de uma formação rochosa, a não mais de 100 metros da origem das luzes. O que viram dali, mesmo a essa distância, não parecia pertencer ao mundo que conheciam. Dennis chegou a prender a respiração. Tamanha era a estranheza da cena que se desenrolava diante deles. No centro de uma clareira estreita, parcialmente coberta por neblina baixa, pequenas criaturas de aparência humana, porém desproporcionais, se moviam em silêncio absoluto. Tinham estatura baixa, talvez não mais que 1,20 m, com corpos finos e alongados. Nenhuma roupa convencional era visível, mas sim uma espécie de tecido escuro que parecia moldar-se perfeitamente à forma do corpo, como uma segunda pele. O material não refletia a luz, mas absorvia, tornando difícil distinguir contornos nítidos. Os 3 homens permaneceram imóveis, hipnotizados pelo que viam. Cada criatura carregava uma mochila feita do mesmo material estranho. O objeto não produzia som algum, mesmo quando colocado no chão ou aberto. Com movimentos quase coreografados, elas recolhiam algo do solo, pequenas amostras talvez, e depositavam dentro dessas mochilas. Os garimpeiros não conseguiam identificar o que exatamente estavam colhendo, mas a precisão dos gestos era fascinante. Era como se cada ação tivesse sido repetida centenas de vezes. Não havia hesitação. Não havia comunicação verbal. Ainda assim, as criaturas pareciam saber exatamente o que fazer. Mas o mais desconcertante eram as luzes. Cada um daqueles seres possuía uma fonte luminosa localizada no centro da testa. Era uma luz de tom esverdeado fosco, que não se espalhava no ar como a de uma lanterna comum. Em vez disso, penetrava os objetos como se atravessasse camadas opacas, revelando estruturas internas, como se estivessem fazendo varreduras. Ivan chegou a compará-las mentalmente às lâmpadas de exames médicos, mas não conseguia entender como algo tão pequeno podia produzir aquele efeito. Aquilo era tecnologia, ou fenômeno, muito além de qualquer coisa que conheciam. O contraste entre o silêncio da floresta e a cena extraordinária diante deles gerava uma tensão quase insuportável. Era como se aquele momento estivesse suspenso fora do tempo. Nenhum som de animais, nenhum vento, nenhum farfalhar de folhas. Apenas o brilho silencioso das criaturas e os corações dos 3 homens batendo acelerados em meio à escuridão. Mukim, que sempre fora o mais impulsivo, segurava com força um pequeno amuleto de madeira que carregava no pescoço, presente de sua avó, que dizia protegê-lo contra os males invisíveis da floresta. Sergei tentou registrar mentalmente cada detalhe. A maneira como os seres se deslocavam sem tocar o solo, o modo como as mochilas se fechavam sozinhas, o brilho que se dissipava lentamente após a retirada de cada amostra. Ele sabia que, ao retornar à vila, ninguém acreditaria. Aquilo ultrapassava qualquer entendimento comum. Ainda assim, nenhum deles pensava em fugir ou interromper a observação. Havia algo hipnótico naquele espetáculo silencioso. Algo que exigia ser testemunhado até o fim, por mais aterrador que fosse. Enquanto isso, Ivan se perguntava se o que estavam vendo era mesmo real ou resultado de alguma contaminação, alucinação causada pelo isolamento extremo, pela tensão ou por gases naturais presentes naquela parte da montanha. Mas os detalhes eram nítidos demais. Tudo fazia sentido dentro de sua própria lógica. Os movimentos, a interação entre as criaturas, o padrão de coleta. Era impossível que 3 homens tivessem simultaneamente a mesma visão sem qualquer divergência. A única conclusão razoável era também a mais perturbadora.
Aquilo estava realmente acontecendo. O tempo parecia ter desacelerado. Cada segundo era vivido em plena consciência, como se os sentidos estivessem amplificados. Nenhum dos três ousava mexer um músculo. Era o tipo de cena que só se veria uma vez na vida, se é que alguém sobreviveria para contá-la. E foi nesse estado de suspensão, entre o medo e a fascinação, que observaram o que desafiava qualquer explicação racional. Seres de baixa estatura, com corpos finos, movimentos graciosos e completamente silenciosos, recolhiam algo do solo e depositavam em mochilas idênticas feitas de um material escuro e sem ruído. Luzes saíam diretamente de suas testas, emitindo um brilho fosforescente que não iluminava como lanternas comuns, mas sim penetrava nos objetos, revelando-os por dentro. A observação durou tempo suficiente para que todos os detalhes se fixassem de forma permanente na memória dos três homens. Era impossível estimar quanto tempo havia passado desde que se esconderam, pois seus relógios haviam parado misteriosamente logo depois da aproximação das criaturas. Ivan tentou ajustar o dele 2 vezes, sem sucesso. O ponteiro dos minutos simplesmente tremia no mesmo lugar. Aquilo adicionava um elemento ainda mais estranho à cena. A percepção de tempo parecia alterada, como se a própria realidade ao redor tivesse sido distorcida pela presença do objeto e de seus operadores. Sem qualquer aviso sonoro ou movimento brusco, uma das paredes de pedra do desfiladeiro se iluminou com uma claridade branda, de coloração azul esbranquiçada. Logo em seguida, uma estrutura cilíndrica começou a emergir do solo, tão silenciosa quanto as criaturas que a rodeavam. A superfície do objeto parecia metálica, mas não refletia o ambiente como seria esperado. Em vez disso, irradiava uma luz difusa, quase viva, que não projetava sombras. Era como se o próprio cilindro absorvesse a escuridão em volta, criando um vazio ao seu redor. A estrutura era gigantesca, do tamanho aproximado de um prédio de 10 andares. As criaturas começaram a se aproximar lentamente da base do objeto, uma a uma, ainda sem fazer qualquer som ou demonstrar pressa. A porta da nave, até então invisível, se abriu de forma orgânica, como se a fuselagem tivesse se desdobrado em silêncio. Nenhuma engrenagem, nenhuma dobra metálica, apenas uma passagem surgida na lateral do cilindro. Uma por uma, as figuras desapareceram por essa abertura. A última delas, antes de entrar, voltou o rosto na direção onde Ivan, Sergei e Denis estavam escondidos. Mesmo à distância, os três sentiram como se aquele olhar atravessasse suas peles. E então, a criatura desapareceu dentro da estrutura. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo. Mukin, inquieto, não conseguiu conter a curiosidade e correu até o local onde um dos seres havia se abaixado momentos antes. Vasculhou com a lanterna entre as pedras, procurando qualquer vestígio da atividade. Não encontrou nada, apenas musgo úmido, fragmentos de rocha e algumas folhas secas. Nenhuma pegada, nenhum resíduo, nenhum sinal físico. Quando retornou ao abrigo improvisado, ouviu um som novo, um zumbido grave, quase imperceptível, que parecia surgir de dentro do próprio chão. A nave começou a vibrar, emitindo um brilho pulsante em intervalos regulares. A estrutura ergueu-se do solo lentamente, sem qualquer emissão de calor ou ruído mecânico. Ao contrário, o ar ao redor parecia esfriar ainda mais. Uma trilha fina de fumaça azulada marcou a trajetória do objeto enquanto subia, até desaparecer entre as nuvens escuras que cobriam o céu. Por um instante, o desfiladeiro mergulhou numa escuridão absoluta. Mas então, outra luz surgiu. A nave retornava, descendo exatamente no mesmo ponto de onde havia partido. Esse novo pouso, no entanto, trouxe consigo um elemento inesperado. Pessoas. Homens armados começaram a emergir das sombras da floresta. O primeiro grupo parecia composto por fugitivos ou andarilhos, roupas sujas, amassadas, algumas peças militares antigas. Caminhavam em formação desorganizada, mas com evidente destino: a nave.
Em seguida, outro grupo apareceu, agora de soldados. Uniformes do exército soviético, cães de rastreio, fuzis automáticos. A movimentação era coordenada, silenciosa, como se aquela operação já estivesse planejada há muito tempo. Não houve diálogo nem tentativa de contato. Apenas posicionamento tático ao redor do objeto recém-retornado. O trio observador, escondido em uma elevação, tentava compreender o que se desenrolava abaixo, cada vez mais surpreso. De repente, tiros. Um disparo isolado, seguido por uma sequência intensa e desorganizada. Os cães latiram brevemente e depois silenciaram. Os ecos se espalharam pelo desfiladeiro e desapareceram nas paredes de pedra. Depois disso, nada. Nem vozes, nem passos, nem ruídos. O vale retornou ao seu silêncio inicial. Ivan, Sergei e Denis esperaram horas, imóveis, sem saber se deveriam descer ou fugir. Quando finalmente tomaram coragem e se aproximaram cautelosamente do local, encontraram a nave ainda ali, imóvel, porém emitindo um brilho fraco e pulsante, como um coração alienígena em estado de dormência. Ao redor da estrutura, nenhum corpo, nenhuma arma disparada, nenhum vestígio do confronto. Apenas algumas roupas rasgadas espalhadas entre pedras, fuzis abandonados e pegadas que terminavam abruptamente, como se as pessoas tivessem evaporado no ar. Nenhum sinal dos cães, dos soldados ou dos fugitivos. Mukin chegou a tocar a superfície do cilindro com a ponta de um bastão de madeira, mas não houve reação. A nave apenas continuava ali, como se fosse uma extensão da própria montanha. Um monumento sem tempo, que testemunhara eventos além da compreensão humana. Na manhã seguinte, ao retornarem à vila, os três relataram tudo ao conselho local. O presidente do conselho, um homem prático e desconfiado, inicialmente duvidou, mas ainda assim enviou um aviso à cidade de Bodaibo. Horas depois, helicópteros militares sobrevoaram a região e equipes de busca foram deslocadas. Os homens que haviam testemunhado tudo não foram mais convocados para prestar depoimentos. Foram simplesmente instruídos a esquecer o ocorrido. Dias depois, estranhos visitantes chegaram à vila, homens de Moscou, sem identificação, que fizeram perguntas e deixaram avisos. Nenhum vestígio da nave ou das criaturas jamais foi oficialmente encontrado. O local onde tudo aconteceu foi declarado área de segurança nacional e bloqueado permanentemente. Ivan, Sergei e Denis jamais voltaram a garimpar na região. Viviam em silêncio, mantendo entre si o pacto de nunca mais tocar no assunto. Mas os olhos dos três nunca mais foram os mesmos. O que testemunharam ali, na solidão da taiga siberiana, não era apenas um segredo de Estado. Era um lembrete de que há forças e presenças no mundo que escapam à lógica, à ciência e ao entendimento humano. E que talvez certas fronteiras nunca devam ser cruzadas.